Bem, amigo da Rede Globo. Ô, William Bonner, posso começar? Pode, vai. Você vai interagir com a gente hoje? Obrigado. Eu fico muito feliz de você interagindo com a gente. Vamos lá? Bora. 3, 2, 1. Seja bem-vindo a mais um podcast da Movement, podcast da formação, podcast do professor de educação física, do professor e do estudante. É isso ou não é, Carlos Gustavo Barreto? Estou aqui foi mal, fala aí. Manda abraço. Nosso amigo amoroso aqui vai dar dicas preciosas aí, tá? É isso, a gente terminou o último episódio, eu até anotei aqui que a gente ficou na discussão aqui pós-episódio, e resolveu fazer essa continuação, e a ideia era você dar uma dica sobre o posicionamento dos estudantes diante das informações que chegam diariamente de todos os lados, desde da fonte mais primária até a fonte mais chula. E aí, amoroso? Bom, eu vou dizer minha experiência, né? A forma que eu fiz, que eu acho que até a forma que a maioria das pessoas costumam fazer. Que é o seguinte, quando eu era estudante, já na Gama Filho, a falecida Gama Filho, né? A gente tende a elencar um professor que a gente ache melhor ou que lecione uma matéria que a gente ache melhor e mais interessante para a gente se espelhar. Todo mundo tem um professor ou dois que se espelhe e que com que esse indivíduo ensina ele, normalmente ele segue essa trilha ou segue esse exemplo desse professor. Então, eu posso dizer que a minha primeira professora que eu me espelhei como conhecimento técnico vasto foi a Ana Barreto, que é até bastante conhecida no nosso meio, que ela dava aula de fisiologia avançada. Então, em detrimento dos outros professores, não entrando nesse mérito, eu vi que o conhecimento dela técnico era acima da média dos outros professores. Isso aí, lógico que tem pessoas que acham que o outro professor tinha um conhecimento talvez melhor que o dela, ou que com a matéria que ele ensinasse, ou que outro professor ensinasse fosse melhor. Cada um tem suas preferências. Cada um tem suas preferências. Mas o ideal é que você comece com um exemplo de um professor que você ache o melhor, ou um ou dois que você ache os melhores, nas matérias que você ache melhores, para você se espelhar. E, a partir disso, você trilha o seu caminho acadêmico e você vai ter acesso a algumas informações, você vai cotejar as fontes que eles vão indicar, você vai tentar achar contrapontos a essas fontes, você vai olhar no YouTube, você vai olhar no Instagram, você vai olhar a gente aqui. Então, se você vê um professor, por exemplo, no Instagram, e você tem esse professor na sua universidade, e eles falam coisas análogas, e os dois você se espelha, parece que esse é o caminho mais razoável. Aí você vai ver isso com o tempo. Ou se você vê contrapontos, você vai tentar procurar as fontes dos dois, pelo menos um ou dois artigos do que um dos dois indicam, ou vai procurar outros professores em volta para ver se o que eles falam é razoável ou casa com uma retórica ou outra, de um professor ou outro, para poder trilhar seu caminho. E a partir daí eu me espelhei na Ana Barreto, que parecia um conhecimento muito verossímil, muito bom, em fisiologia avançada. E daí, quando eu fui estagiar na Proforma, eu tive um professor que se chama Diego Spinelli, e na Bodytech tinha um professor chamado Bruno França, que dava para ver claramente, comparando os professores, até que os outros professores falavam, ganhavam prêmios e tal, posicionamento em sala, que mostrava que eles tinham um conhecimento técnico mais vasto, eles liam, me incentivavam a ler, me cobravam certas coisas quanto ao conhecimento técnico, que outros professores não me cobravam. Então eu passei a usar eles como espelho. Eu usava, no segundo momento, como estagiário, eu usava o Bruno França e o Diego Spinelli. E o posicionamento dos dois era até análogo. Então isso me deu até mais confiança de seguir. Eu usei eles como caminho mais razoável, né? Como espelhos para mim. Então eu comecei a receber indicações dele, mas eu também lia. O que eu devo ler? Ler isso aqui, para ver se estava batendo com a retórica deles. E se batia com a prática também. Eles me indicavam, eu lia, me perguntavam, eu respondia. Então eu tinha esse feedback o tempo inteiro. E dali você faz simpósio, você lê outras fontes, você compara com redes sociais, como já disse anteriormente, e você vai trilhando seu caminho a partir daí. E o que os dois me indicavam, é que eu até vou dar uma dica assim, entre aspas, arbitrária, não é nem arbitrária, mas o que eu fiz que deu muito certo, que é, em princípio, você está no estágio. O que você precisa naquele momento agudo para trabalhar bem, para abordar um aluno e conseguir dar uma boa diretriz? Cinesiologia loucamente. Biomecânica e cinesiologia. Eu abandonei a fisiologia bioquímica, que vai ter gente que vai me apedrejar,
Eu tenho lançamento de Cauê. Cara, eu ia, pô, pensei logo no Foi o que eu Cauê. ia planejar, mas o que eu fiz que deu super certo. O estagiário chegar. Deixa eu ver Não. o tempo aqui, amoroso. O Cauê vai lá e assiste no tempo com aproximadamente 6 minutos, foi o que o amoroso falou. 6 minutos. Acho que é um pouquinho antes. O que eu fiz? Eu larguei bioquímica e fisiologia, porque, entre aspas, o que a gente consegue, o que o aluno consegue ter de feedback de forma aguda no momento é a biomecânica e cinesiologia. A parte fisiológica ela vai ter um ganho médio prazo, sendo bem otimista, longo prazo, mas o que ela nota ali, às vezes, no momento, está sentindo incômodo aqui, você faz um ajuste, ali você já conseguiu ganhar o aluno para você já conseguiu melhorar o teu atendimento, a tua forma de abordagem, conseguiu explicar uma coisa ali no ato. Porque quando você fala de bioquímica, você fala uma coisa que você não vê. Quando você fala de biomecânica e cinesiologia, você fala uma coisa que você vê. Mesmo que seja não verdadeiro, mas verossímil, ou seja, que não seja exatamente aquilo. Pode ser verdade. Com o modelo biomecânico apresentado. Mas que aquilo faça sentido ao aluno, que você é estudante, você vai errar. Não só por ser estudante, que a gente erra até hoje, né? Mas talvez erre menos. Talvez. Talvez. O aluno vai falar, pô, isso é verossímil, isso é razoável, isso tem a ver, você ajusta o aluno no aparelho, você faz que ele faça de tal forma, tal forma. Tem a parte de sentir, essa parte de sentir você vai usar também, apesar de ser subjetivo, né? Sentiu. Professor, como é que eu ativo mais o adutor? Faz isso aqui, afasta mais a perna aqui, faz mais aqui, outro esse movimento, né? A fazer sempre que você faz de tal forma. Realmente eu senti. Tudo bem que isso é subjetivo, mas tem certas coisas que dá para você aferir ali no momento. E isso você gera um ganho. Então, o que eu fiz? Além de ser dica deles, mas mais por mim também, por observar isso, cai dentro da biomecânica. Aí Capangé, Kendall, Newman, eu li o Newman quase inteiro 2 vezes, eu li ele inteiro uma vez, depois eu li alguns capítulos 2, 3 vezes, depois eu até dei curso disso. Capangé também, eu li os 3 volumes separados inteiros, acho que até um de segunda edição e tudo. Quando eu peguei aquilo, eu entendi bem, isso trocando, fazia cursos, né? E às vezes entrava de penetra, curso de fisioterapia, Ibrafísio, que eu acho que Jacarepaguá entrei de penetra. Você vai comparando, você vai perguntando o que você não entendeu do livro para esse seu professor de referência. Se você gostar de bioquímica e fisiologia, você faz com um professor que tenha mais essa linha. Por exemplo, você está com o Cauê perto aí, faz com ele. Então, você vai fazendo isso. E eu fui pegando feedback. Então, eu posso me considerar assim, um cara que manja bem de biomecânica e cinesiologia. Com isso, o meu atendimento deu um salto a ponto de eu ficar quase que independente, entre aspas, e conseguir, mesmo no estágio, atender em nível de professor. Passar séries muito boas, que os professores falavam, não, larga o Carlos em sala, não tem problema, pode sair, vai no banheiro que o Carlos dá conta. Eu conseguia pegar o aluno, fazer uma anamnese, fazer avaliações, você vai pegar os métodos, FMS, DNS, se tiver acesso a algum material da Exos e etc., né? Mackenzie, Maitland, isso tudo, se você tiver acesso aos materiais, e você vai aprendendo as bases cinesiológicas e biomecânicas, você vai conseguindo separar de cada método coisas que você acha razoável para aquele indivíduo, que tem coisas que você nem usaria, e você consegue avaliar, você consegue passar uma série legal. Então, com esse conhecimento, isso me deu uma autonomia tão grande que eu não me arrependo em nada de ter largado a fisiologia bioquímica. Só que isso me deu um revés negativo, que eu tive que abandonar quase de vez. Que eu sei relativamente, eu sou quase que um especialista dentro da minha área nisso, porque eu hoje quase não tenho tempo de focar, porque eu trabalho tanto com reabilitação, com pessoas com limitação mecânica, né, digamos assim, não é que é mecânica pura, né, mas cinesiológica, lesões, que eu tive que focar, mas nisso eu quase peguei a linha, quase que eu me tornei um ortopedista da educação física, vamos dizer assim, que eu sei muito pouco, eu me atualizo vendo o Cauê, vendo o Alan falando de emagrecimento, e vendo a galera da fisiologia, que eu pego muito pouco artigo para ler disso, mas isso foi muito bom para mim, que hoje a minha vida eu vivo disso, né? De tratar a pessoa dessa forma. Então eu fiz dessa forma. Isso você pode fazer só para você criar essa autonomia. Se você gostar mais de bioquímica e fisiologia, você ganha essa autonomia. Se você seguir a dica, ganha essa autonomia cinesiológica e biomecânica, já se atendeu o cara. Já consigo aqui, já ter a liberdade, o professor já consegue sair, eu atendo, não fico com receio de nada, consigo explicar os movimentos articulares, por que o desenvolvimento aqui, por que o agachamento ali, o que eu faço com ele, pronto, autonomia. Aí você foca, gosto mais de emagrecimento, gosto mais de grupos especiais, doenças metabólicas, aí você foca nisso. Mas a autonomia, o que vai te dar liberdade de trabalhar, de ter tranquilidade da forma aguda, faz isso aqui do momento,
tirando uma posição talvez que ele esteja sentindo um pouco mais de incômodo, meu joelho tá doendo um pouquinho. Aí você tira a dominância do joelho, bota mais dominância de quadril, melhorou um pouco, pô, melhorou. O aluno falou, se você fizer isso, e vai batendo. Lógico que você não vai acertar tudo, não, tô sentindo dor no joelho. Tira mais para dominância de quadril. Pô, melhorou a dor no joelho. Nem sempre vai bater, mas costuma bater. Vocês devem saber disso, né? Faz um movimento mais com esse tipo de dominância, faz mais dessa forma, evita afastar, diminui o braço de resistência, etc. O aluno vai ver, pô, cara, eu reclamei de tal coisa. Ele me deu um comando para mudar. Pô, realmente melhorou um pouco a situação que eu estava prévia, né? O incômodo que eu estava prévio, assim, de forma aguda. Se você vai ganhando a confiança, isso aconteceu, vai acontecer contigo, que você vai ser um indivíduo que vai estudar, vai ver nossa formação completa, vai seguir o canal da MUV, vai ver, você vai ser melhor. Então, vai acontecer isso contigo também e você vai ganhar essa confiança. E foi basicamente isso que eu fiz, assim, de forma bem empírica. E com isso você vai evoluindo, você vai se especializar em uma área ou outra. Eu também indico não ser um generalista, não ser um tudólogo. Você não vai conseguir, por exemplo, o Alan é um monstro de obesidade. A coisa dele poderosíssima, manja muito bem de controle motor, manja muito bem de ciência biomecânica, mas a coisa dele de monstro é a obesidade. E a minha coisa de monstro seria mais, sei lá, de cinesiologia. Então você não vai ser um tudólogo, né? Você vai ter que focar mais numa área para você se especializar e pegar mais esse nicho ou ensinar nesse nicho. Então minha dica é essa. E com o tempo você vai comparando, com a especialidade, você vai conseguir também ver o que é melhor, ver o que é pior, ver o que é mais razoável, ver o que é mais verossímil. E com isso você vai conseguir chegar a um ponto de profissional de excelência. Super dica. A criança hoje veio... A gente estava falando de simplificar a linguagem. Então, hoje foi, né? Pô, foi, né? Não prêmio. Daqui a pouco você volta ao amoroso como ele realmente é hoje. Tá certo, mas foi legal, amoroso. Uma dica. Eu tinha uma pergunta para fazer, não puxei, não anotei, esqueci a pergunta. O Lu, quer complementar alguma coisa? Queria falar 2 pontos aí, o amoroso praticamente esgotou, né, essas informações sobre como começar, né, vamos dizer assim, mas 2 pontos que eu acho interessante. Um, que ele falou da questão da biomecânica, né, da cinesiologia, como um fator não primordial, mas que vai acelerar o teu processo de confiança dentro da sala de musculação, que você possa entender, que eu acho que está com toda razão. Eu daria dica, enquanto você, estudante de educação física, focar, né, em anatomia, fisiologia e biomecânica. Enquanto estudante. Aconteceu comigo, amoroso. Eu saí da faculdade, comecei no 6º período, uma pós-fisiologia, e terminei 1 ano e meio depois, quer dizer, recém-formado. E aconteceu isso, eu ia aí, empolgadão com fisiologia, quando eu ia abordar o cliente, o que eu queria falar, qual o ajuste que eu queria fazer em cima da fisiologia. Eu sem querer, eu nem sabia essa informação. De um tempo de intervalo. Cara, é impressionante. Aí você começa a explicar por que você está fazendo aquilo, na segunda palavra o cliente já está assim, ó. Parece que é etéreo. Ele não está vendo ali. Não consegue ver. Assim, e ao contrário disso, o que ele falou com toda razão, um ajuste, não, está incomodando aqui, você ajusta, acabou, assim, uma confiança, dá uma confiança no cliente, pô, esse cara entende. Então, eu daria realmente essa dica é muito boa de você, acho que o recém-formado realmente, para entrar no mercado de trabalho de personal trainer, Isso, obrigado. Aí, biomecânica. Aí você está falando de personal, de professor de sala. De sala. Você vai treinar alguém, treinamento físico. Normalmente professor de sala, até porque você não começa com aluno, né? Treinamento físico. Treinamento físico. De maneira geral. Mas. Rapidinho, o segundo ponto. Tem, foi mal. Que eu estou preocupado em anotar aqui no ouvido você falando, cara. Não foi nada combinado, tá batendo sem ser combinado. Eu não combinei com o Gulu. Outra coisa muito importante que ele falou foi de você trilhar, seguir um professor que você admira, seja pela personalidade ou pela matéria que ele está dando, disciplina que te interessou. Isso aí realmente também é muito importante. Eu fui fazer fisiologia do exercício muito em função, eu acho, da minha professora, que ela ensinou de uma maneira assim, simples. Esse é a Tatiana? Conheci. Simples, assim, objetiva, sem se aprofundar muito, mas assim, uma visão panorâmica excelente. Aí eu empolguei e foi ótimo, mas depois eu senti falta da biomecânica, aí eu larguei, igual você, desculpa, Cauê, mas larguei também Isso é bom, fiz a mesma coisa. E aí, essa questão de você treinar um professor, uma coisa que eu acho legal, que aí é uma dica que eu faço também, a partir do momento que você quer conhecer um determinado assunto, né, você primeiro,
você escuta as pessoas que têm relevância no assunto. Aí a primeira coisa, você classifica tudo que eles têm em comum, que eles concordam, que aí você já tem a base. Pô, você pega lá 5 caras que você... 3, 4, 5, vê tudo que eles concordam e fala assim, pô, já tenho aqui alguma coisa. Vê o que eles discordam, quais são os pontos conflitantes, e aí você vai em cima desses pontos conflitantes. Se você conseguir resolver alguns deles, junto com a concordância dos outros, eu acho que você já tem um bom caminho para você ter uma... Sabe? Porque normalmente quando a gente começa, a gente tem dificuldade, né, Landy? Primeiro, a gente acha que a gente vai encontrar a resposta certa. Isso já é uma dica que a resposta certa... Acho que vai cair direto no quarto de esforço. Exatamente. Entendeu? E ali você... Não, porque acho que aqui é uma boa diretriz para quem está começando e... vou ler um artigo e tal. O artigo funciona também, pega 5 artigos. Estou falando de pessoas que você pode conversar, mas pega 5 artigos sobre o mesmo tema. Vê o que eles concordam, vê o que discordam, vai nos pontos conflitantes e se aprofunda ali. Eu falei, cai no carro discurso, só lembrando que a gente falou algumas coisas que a gente vai falar aqui. A gente já falou antes, no episódio 2. Se a gente não tiver falado, a gente vai explicar. Então volta lá no episódio 2 que o Lulu fala dos 4 discursos. Logo no começo. É bem legal. É bem legal. Eu tenho uma questão para vocês dois, que é para não confundir, principalmente quem vem acompanhando episódio a episódio. Porque eu sei que vocês não falaram isso, mas para não dar aquela falsa contradição, para não parecer contradição, que os caras falaram que nem tudo é causa e efeito. Agora estão falando de biomecânica, porque tem que ser dominância de joelho, dominância de quadril, porque vai melhorar. Acho que tem que dar uma... Isso é um ponto para uma atuação que vai ter um efeito ali que vai funcionar. Não é isso. Fala um pouquinho sobre isso aí, amoroso. Eu vou aproveitar também da outra dica, que enquanto o Bruno falava, eu pensei. Essa coisa que a gente fala do não reducionismo e tudo, isso seria como se fosse uma fase 2 que a gente pretende ensinar, porque, em princípio, eu já dei cursos de biomecânica pesada, determinista, completa, né? Destrinchei basicamente, eu e Leandro Dias, naquela ocasião, o livro do Newman completo, quase, né? Destrinchamos ele quase todo, que era biomecânica, só que é uma fase. Você vai amealhar aquele conhecimento da cinesiologia da biomecânica que está no livro. O livro não vai falar que tal coisa, tal relação é reducionista. O livro não vai falar. Isso aí é como se fosse uma fase 2. Aí isso já vai entrar na minha dica. Eu indico no começo para os estagiários ou para a galera que está se formando, livro. Evita, só se você ler muito bem o inglês e olhe lá. Lógico que você vai precisar pegar uns artigos ou outros, assim, pelo menos os principais, meta-análise e revisão sistemática, que é melhor que já faz um apanhado. Eu não vou entrar nos detalhes de qualidade, de revista, não vou entrar nesse detalhe agora, mas o ideal é que você pegue livros, para pegar as bases, né? Os livros textos, né? Igual eu acabei de falar, que foi Kendall e Kendall, foi Sobota, esqueci até de falar Sobota, porque ele Sobota. Anatomia. Mas você fala assim, anatomia, filologia e biomecânica, você tem que trabalhar muito na base. Tem muito na base. Scott Pauls, aí você vai... Trabalha muito na base, porque depois você articula. Sim. E vocês estão falando dos livros básicos, eu diria até mais, não só os livros básicos, pegar alguns livros de autores de programas mesmo, livro que fala de agachamento, livro que fala de determinado tipo de treinamento, livro que fala de movimento. Sim. É um livro muito bom que foi até a Rafa Brandão que me indicou, que é do Todd Hargrove, que ele fala de movimento, que é bacana. Tem um que está em inglês, né? Tu teria infelizmente não tem uma tradução ainda. O livro já está... Eu acho que a educação física já deu até um... Eu cheguei no segundo. O segundo é bem legal, eu acho que o primeiro já está um passinho atrás, não sei nem se vale a pena ainda ler, mas talvez sim para um... Eu outro dia li o livro de Fisiologia da Inatividade Física, de 1986, está completamente desatualizado, mas te dá um posicionamento na história. Aí tem uma coisa da gente de curiosidade também. Mas quando você lê o livro, esses livros menos básicos e mais aplicados, falando dos mais aplicados, como do Todd Hargrove, por exemplo, do Mark Ripetoi, que é aquele do agachamento, do levantamento de terra, você pega a visão do autor, você pega a prática do autor, aquilo encurta alguns caminhos, e você, lá na frente, pode ser que você olhe, cara, naquela hora que eu li, eu achei aquilo máximo, você acredita? A gente falou sobre isso outro dia, numa conversa nossa, que assim,
Você falou que é uma coisa que acontece muito comigo também. No primeiro momento, eu vou lendo, eu entro no livro para acreditar em tudo que o cara fala, mas sabendo que em algum momento eu vou ter que questionar. E muitas vezes eu tomo uns socos no estômago do cara de um negócio que está totalmente contrário àquilo que eu penso. Mas eu não quero entrar nessa seara dessa discussão. Só estou reforçando a coisa dos livros que vão te dar uma base e vão te dar uma aplicação mais rápida. Sim. Que não tira a necessidade para quem quer se aprofundar da leitura do artigo. Mas aí é para quem quer se aprofundar, para quem... Né? Essa coisa de é obrigado a ler artigo para ser um professor, vocês acham que precisa ser? Aí eu já lanço uma pergunta. Você é obrigado a ler artigo? Não, cara, eu fiz o curso, fiz um bom curso, li bom livro, fiz uma boa base fisiológica, biomecânica, biológica, fiz os cursos novos que estão surgindo. Cara, como eu não gosto muito dos extremos, eu acho que não, assim, falar que é necessário, tem que ler tudo, não, mas também não ler nenhum. Assim, não tem a necessidade, né? Assim, mas um ou outro. Uma fase seguinte. Até porque você tem amigo e o cara fala assim, pô, aquele artigo é legal, pô, aí fala, não vou ler, não leio o artigo. É importante ter contato. Se não ficar aquela coisa aquela briga prática-teoria. Exatamente. O cara que é o teórico, só teórico, ele fala. Cara, só prática, meu irmão, vocês estão... E o cara que é prática, você fica na teoria, mas você não sabe nada que acontece no dia a dia. E você tem que balancear um pouquinho. Dependendo da atuação profissional, que a mim parece guru e amoroso, é que você acaba pendendo mais para um lado. Se você é um cara do dia a dia, de 7, 8, 9, 10 aulas, você não vai ser muito difícil você se especializar em algum assunto, se aprofundar muito em algum assunto. Eu só conhecer mesmo pessoalmente uma pessoa, que é o fisioterapeuta, que é o Ney Mesiar, que ele mistura a clínica com a estudo científico com a pesquisa. Ele pesquisa. Sim. Ele pesquisa. Não e é que atende também, atende. Assim, não sei o que dizer, claro, logicamente, de repente tem um 60-40, não sei como é que é, mas assim, não é um 10-90, entendeu? Ele vive bem. Eu queria falar um negócio, né, porque você tocou no assunto, a questão anterior que você perguntou para o Amoroso, a questão do determinismo. Né, que está muito em voga isso, né, a gente ainda vai escutar falar muito sobre isso, a gente mesmo fala. E aí você falou assim, que você volta e me fala assim, a gente não pode ser pego nessa pegadinha da gente, da contradição, da gente mesmo. E a gente cai, eu caio. Mas olha só, preste atenção. Eu mesmo caio. Se a gente pensar num espectro, tá? E o determinismo está aqui na ponta, porque se o cara é determinista, né, ele está dizendo que é tudo causa e efeito, então ele está aqui. Qual é a outra ponta? Relativismo. Também não pode. Então você não pode ser nem determinista, nem relativista. Se movimenta. Entendeu? Então, o que a gente quer fazer é saber colocar o professor de educação física em algum lugar nesse espectro, dentro da realidade dele. Perfeito. Tá? Porque em algum momento, se eu tenho que tomar uma decisão lá, em algum momento eu vou ter que ser determinista. Senão eu vou ser relativista. Então a gente tem que imaginar esse espectro e nessa hora de você tomar a decisão, você vai tomar a decisão baseada em quê? Naquilo tudo que a gente estava falando. Você já pesquisou as pessoas que conhecem o assunto, já viu que eles concordam, já viu que eles discordam, e aí você foi na realidade e aplicar alguma coisa com o teu aluno. Você não está nem no relativismo, nem no determinismo. Você está em algum lugar ali no meio do espectro, você está buscando uma verdade para o seu cliente, para o seu aluno, e aquilo vai emergir ou não uma reação positiva. Posso trazer para um outro aspecto que você gosta muito de falar, e eu não lembro certo a primeira vez que a gente bateu esse papo, se foi 2013, 2014, a história do biopsicossocial. Sim. É biopsicossocial. Entendeu que existe o psicossocial e abandona o bio. Não dá. Então, não existe mais nada que é tecidual, não existe mais nada que é... A rasa do urso. Você é uma folha em branco que é moldada no ambiente, não tem nada previamente. Não. Biológico, não tem nada de determinação biológica. Não tem mais esse negócio. Você sente dor, é psicossocial. Não tem dor biológica. Tem sim, tem, cara. Dá uma porrada na canela do sujeito. Perspectiva Você não pode... Não é que a gente está tirando o bio. Nós entendemos, né, acho que a área de saúde entendeu que precisa incluir o psicossocial. É inclusão, aquela história que a gente está falando.
né? Out, et, não é ou isso ou aquilo. É isso e isso e isso. Era mais ou menos isso? Mais ou menos isso. É não tirar, por exemplo, quando você está lá com o seu cliente, são as 3 vias ao mesmo tempo. É o aspecto biológico, psicológico e social ao mesmo tempo. E ali que você, no final, é por isso que parece uma pegadinha, mas no final, por exemplo, eu fui lá, aí eu estou vendo lá os aspectos, né, sociais, psicológicos e biológicos. Eu tomei uma decisão baseada naquilo, estudei sobre o assunto, e aí eu tomo uma decisão, eu estou sendo reducionista, entendeu? Não tô. Se eu não tivesse estudado nada, se eu não tivesse levado nada em consideração e eu simplesmente peguei uma receita de bolo que eu escutei e passei ali eu estou sendo reducionista. Mas tem toda uma explicação, tem todo um percurso, né, para eu chegar naquela decisão. Então a gente não pode, porque senão a gente mesmo vai se engessar. Legal. O que eu ia dizer em relação a isso? Para os jovens, de começo, seja reducionista, seja determinista e seja mecanicista. Até porque, no começo, você não vai conseguir entender as nuances que tem em relação a isso. E na faculdade, infelizmente, eu não sei hoje, porque eu me formei tem um tempo, mas eu ainda troco mensagem com estagiários, com professores recém-formados, não tem esse tipo de visão, né? Aliás, é cotejado num ponto e outro, né? Um professor ou outro comenta. Quando o professor tiver de passar biomecânica, fatalmente ele não vai falar que você tem que tomar cuidado em fazer relação causal em uma estrutura, em uma lesão, de uma estrutura em um movimento. Você tem que tomar certos cuidados com isso. Então, em princípio, se você pegar os livros textos, os livros básicos, você vai precisar se entregar a eles de forma que o livro basicamente te passa um reducionismo. Por exemplo, o livro do Newman, ele te dá aquelas explicações, a articulação faz X, a outra vai fazer Y a tantos graus. Isso é uma expressão reducionista. Que ele mostra lá um ossinho se movimentando, aí depois um musculinho, até tanto torque vai a tantos graus você aumenta, estica o tendão para poder ter uma vantagem mecânica maior. Ele vai te dar uma explicação, entre aspas, reducionista, né? Ele não vai, ele vai ficar toda hora parando para falar que tem um indivíduo ali que está no ambiente. Mas no final do livro não tem um monte de referência. Então, de certa forma, porque no final ele vai ter que ser. O livro vai ter que ser reducionista, o artigo vai ter que ser, a ciência tem que ser, e as nossas ações, no final das contas, vão ter que ser também. Acho que o ponto da questão é o que vem antes. Sim. Aí, por isso que eu entendo o ponto que você falou do estagiário, tá? Do recém-formado, ser determinista e mecanicista, porque tem pouca bagagem. Eu preciso intervir na realidade. Pouca figurinha, e aí, na hora, pouca ferramenta, e aí, na hora, ele tem que seguir, pelo menos, algum raciocínio que ele tenha. Ele que seja muito primário, né, pouco explorado, mas é dele, e aí ele vai ver o que vai dar. Mas para que a gente está aqui? Para a gente justamente colocar o professor nesse lugar. Para encurtar esse caminho. Para encurtar esse caminho, exatamente. Você está dizendo para ele ser assim, mas a nossa conversa aqui eu vou progredir ainda. Foi mal. É que eu já vim querendo, porra. Eu vou progredir. E eu... Posso fazer uma pergunta? Só primeiro uma colocação aqui que vocês estão falando a beça. Está sendo polêmico, como se estivesse se contradizendo. Não, eu acho que vocês vão concluir bem, com certeza. É que quem está ouvindo, assim, caraca, achei que esses caras iam facilitar a minha vida, me dar um caminho tranquilo. Meu Deus, é isso tudo. É que ninguém falou que ia ser fácil. Depende do nível de profissional que você quer ser. Aqui nós estamos falando de um caminho para se tornar uma referência no que você faz. Que se fosse fácil, cara, já teria aí uma bíblia da educação física, fisioterapia, com todos os passos. Teria um montão de fórmula. Dor anterior do joelho, pá. Dor lombar, pá. Compra aquela bíblia. Acabou. Você nem mais da faculdade. Exatamente. Então a gente sabe que quando vai passar, se tivesse essa tal bíblia, quando fosse por que foi só os 10 mandamentos e não 1000 mandamentos? É porque sabe que os 10 é meio basicão para assim, é isso aí, se vira com isso. Que se fosse para todas as realidades, tem que ser 1 milhão de mandamentos, não ia nem botar. Você via o problema da lei. Tem inciso 4. Você vê o problema da lei. Olha quantas leis têm que ser colocadas para ir atingir todas as situações reais. E o negócio vai embora. Ainda mais Deixa eu não vou falar. Aí vamos seguir. Sobre o que eu falei polemicamente, seja determinista, reducionista, mecanicista, que uma coisa quase leva a outra no começo de carreira. Newman, eu normalmente falo,
Quer saber intervir? Pega o Newman. Aí depois você pega um método, por exemplo, nem que seja o Michael Boyle, o livro mais novo dele, seja, pega o Newman, base do Newman. Cara, com a base do Newman, você brinca, já dá pra dar uma brincada. Depois tu pega um método para saber intervir, como é que o cara faz, pô, esse treinador faz dessa forma e tal. Vou usar algumas coisas aqui para progressão de exercício, para aquela coisa depois, né, contínuo funcional e etc. Aí, eu vou falar a minha experiência também dentro disso. Eu era extremamente reducionista. Já dei curso falando esse reducionista. Evite a abdução lateral, porque quando você faz a abdução lateral, se houver muita hipertrofia no deltoide, em posição ortostática, ele traciona o húmero para cima e pode empurrar a bursa, e essa tração crônica da bursa pode levar a bursite. Só que nessa época eu já estava começando a engatinhar e eu já falava, não, depende do indivíduo, o indivíduo é fisiculturista, ele precisa fazer um trabalho local ali, ele quer fazer aquilo, ele vai fazer aquilo. O cara quer treinar, quer dizer que ele vai ter uma bursite se o deltoide dele for muito desenvolvido? Não quer dizer. Apesar das fibras dele puxarem, tracionarem verticalmente, não é assim, né? Então, a partir dali eu comecei a ver, não, já tinha lido bastante biomecânicas, né, zoologia, artigo, livro, etc. Eu comecei a ter acesso dos gringos graças ao meu amigo Marcos Russo. Se não fosse ele, talvez até hoje eu fosse reducionista, vai saber. Vai estar com a gente no próximo episódio, se não o próximo, se não for o episódio 4, o episódio 5 vai estar com a gente aqui falando de dor. A gente fazendo essa associação, vocês dois da filosofia e ele trazendo um pouquinho da ciência, atualizando, vai ser um episódio, fica ligado aí. Aí o Russo me mostrou os gringos, as pesquisas mais atuais, que não dava para estabelecer esse tipo de relação, fiquei com um pouco atrás da orelha, mas o Marcos Russo sempre muito bom profissional, falei, pô, vou ouvir esse cara. Ele começou a mandar as referências, eu comparar, eu falei, cara, que esse artigo realmente está mais bem feito, está melhor. Essa crítica a esse autor realmente, aí eu era McGill-niano, e eu vi críticas ao McGill, e críticas bem razoáveis, eu falei, realmente, ele pegou uma coluna de porco, ele ficava tracionando repetidamente, mas não tinha tecido mole para evitar aquele tracionamento, não tinha um cérebro ali, não tinha uma questão descendente do sistema nervoso central, não tinha capacidade tecidual ser igual, ele é um quadrúpede, e a incidência da... Ele viu essas variáveis? Isso não é o relativismo que a gente está falando. Você vai deixar de ser reducionista nesse ponto, nessas variáveis, que você vai vendo tudo isso, e a forma que ele abordou, você vai ver, não é tão simples quanto pegar a coluna do porco, ficar assim, ó, pum, estourou uma hérnia, tá vendo? Fazer, sei lá, 900 movimentos, sei lá quantos movimentos que ele fez, ou tração axial, até pum, gerou a hérnia. Só que aquilo ali é uma estrutura sem tecido passivo, sem tecido ativo, sem tecido nervoso central, sem estresse crônico, liberação de cortisol, etc, sem levar isso tudo em conta, ele falou que aquilo ali ia acontecer daquela forma. Então, dentro disso, eu deixei de ser esse reducionista. Sem a interação com o ambiente. Com o ambiente. Né? Isso aí também já muda toda a conversa. Exatamente. Terreno, ambiente, o que o indivíduo faz com isso, né? As atividades que ele faz no dia. Então, dentro disso... O povo brigou com a mulher dele. Exatamente. São os porcos lá da Revolução dos Bichos, do George Orwell. Aí o estresse é diferente. Né? Bem diferente. Então, dentro disso... Eu saí daquele determinismo simplista, que era aquele determinismo mecânico, e fui para essa outra visão mais aberta, mais relativa ao ser humano, e não relativa a qualquer coisa, a cada um. E dentro dessas variáveis eu vi que essa abordagem aqui era muito simplista e não demonstrava o que é a realidade. E eu comecei a ver muitos estudos, o Marcos Mundai, já estava estudando a evolução humana, fui comparando com as coisas da evolução humana e vendo que também não batia muito com aquele simplismo mecânico, questão do tênis. Depois comecei a entrar um pouco na dor. E a dor, ele quebra muito essa coisa de continuidade de movimento, flexão de coluna. Então, a partir disso, eu fui deixando de ser reducionista a esse ponto, reducionista assim, quanto ao pensamento teórico ao movimento. É bem provável que eu faça, lógico que alguns movimentos eu deixei mais complexos, né? Mas é bem provável que eu faça. A maioria dos movimentos que eu fazia antes com meus alunos, eu faço hoje. Lógico que acrescentei multiarticulares, multiplanares, etc. E já com interação de ambiente mais, né? Com outras ferramentas, foco externo. Mas eu, no mesmo movimento de agachamento, eu vejo de forma bem diferente e de forma menos reducionista. Mas ele faz o mesmo movimento. E eu quero que ele atinja a mesma coisa com esse movimento, basicamente, né? Que é a melhora da saúde, ou hipertrofia e etc. Então, é a visão que a gente tem, não é que a gente vai abandonar os movimentos, a gente não vai saltar para uma coisa que
que não era previamente, com outros movimentos, mas a gente vai conseguir olhar teoricamente melhor para nossas intervenções, né? E de forma até mais completa e fugindo dos erros, né? Tentando se aproximar do que seja melhor, né? Teoricamente e empiricamente. Como o Alan falou, né? Ele pediu para a gente, né? Como o Amoroso falou que o estágio do recém-formado ser mecanicista e determinista, aí você pediu para a gente poder explicar isso melhor, né? Para poder fechar a coisa. E eu entendi o ponto do Amoroso quando ele falou isso, porque, assim, vou dar um exemplo, né? Fazer uma analogia de como o teu conhecimento recém-formado, né? Como se fosse um ferramental. Né? Então, você saiu da faculdade só com martelo. Você vai ter que ser reducionista, vai ter que ser só martelada. Só tem martelo. E aí você vai pegando uma chave de fenda, uma chave Phillips, um alicate, e aí você vai conseguindo misturar, né? Saber aonde usar cada ferramenta, e você, cada vez que você aumenta o teu conhecimento, né? O seu ferramental, você vai tendo condições de ser menos reducionista, mas também não ser relativista. Não é assim, qualquer ferramenta serve. Não é. Aí a pessoa vai falar assim, mas, pô, você não foi determinista porque você escolheu o alicate nessa situação? Fui. Sim. Fui, mas eu tinha outras opções e posso dar uma explicação, né? Porque quando a pessoa não dá uma explicação, meio que parece realmente que ela escolheu aquela ferramenta. Na fisioterapia, até hoje em dia, é muito assim. A pessoa chega lá com uma dor no piriforme, o que o cara vai fazer? Ele vai fazer miofascial, ele vai fazer crochetagem. Se for uma dor lombar, vai mobilizar, vai fazer miofascial no quadrado lombar. Então vai fazer um pouquinho de tudo que ele sabe. Ninguém chega, muito pouca gente tem essa capacidade de olhar e falar, não, eu vou fazer isso, porque é isso. Normalmente é um pouquinho de cada, porque você não está vendo o que está ali dentro. E na fisioterapia é um pouco diferente da educação física, mas acho que dá para fazer esse link, porque na educação física você tem que ter as suas ferramentas para ter a sua decisão. Acho que é isso. E a estrada também, como você vai trilhando o seu caminho, problemas novos vão surgindo e vão te trazer necessidade de criar, de ter mais ferramentas. Mas o caminho já está um pouco mais limpo, né? Se fosse uma floresta, como você não está enxergando, a primeira vez você limpou, aí dá para ir toda... Não, vai continuar, mas aí você já limpou uma vez, limpou outra, são as vezes, né? E aí eu estou falando da experiência mesmo. Porque a vida é assim, né? Os fenômenos vão passando na nossa frente, um atrás do outro, e alguns vão se repetindo tanto que você fala assim, pô, isso aqui já está passando na minha frente 1000 vezes. Da mesma forma, entendeu? Sim. A gente sabe que o dor lombar que tem 1000 causas, né? A gente sabe, pô, a dor lombar com dor irradiada, a dor lombar ali no quadrado lombar, você aperta, faz um teste funcional. Muita gente, né, acha que o teste funcional não adianta de nada, porque ele tem já fez aqui, doeu o quadrado lombar, então é aqui. Não, tudo bem, pode não ser só isso, mas já ajuda. Já é uma janela de melhora para a pessoa. Ainda mais às vezes você está sem exame na mão, você sabe na maioria das vezes. Veio a primeira vez, você não conhece direito o aluno, mesmo com a Tem aquelas coisas do sistema emergente que você vai fazer uma intervenção para que aquilo cause um encadeamento de situações positivas. Sim. Pode acontecer o contrário também, mas a tua intenção é abrir a janela para melhora. Nesse caso específico que ele falou, tem uma coisa, você foi lá, você viu o que é, você fez e melhorou. Determinei. Mas ao mesmo tempo, não é para mim, Google, eu sempre fico, será que foi isso mesmo? Ou só foi o fato de eu fazer alguma coisa? Mas tudo bem. O interessante é que dê certo, né? Isso. Interessante é que dê certo. Mas você precisa dê certo, você tem a ferramenta, você tem um caminho. Você tocou num assunto bom, aí deu certo uma vez, aí chegou outra pessoa com a mesma patologia, você falou assim, é só fazer isso. Não é. Aí dá merda. Entendeu? Não é. Pode dar certo. Pode dar certo. E ainda se não ser por causa daquilo, mas pode ser por causa daquilo, mas você tem as ferramentas, e a hora que der errado, você fala, peraí, não funcionou aqui, e acontece pra caramba. Você tem que tomar cuidado, porque o que acontece? Você quer resolver um negócio, então quando você começa a enxergar que um negócio é parecido com o que você já viu, aí você quer começar a encaixotar. Entendeu? É nessa hora que você tem que fazer, opa, tá parecido, mas espera aí. Deixa eu pegar algumas nuances, deixa eu pegar alguns detalhes. Mas isso é que o Amoroso estava falando, que a gente estava falando nós três, né, em geral, que é a coisa do recém-formado, ele, tipo assim, calma, né? Calma, espera um pouco, não tenta acelerar demais, senão você vai ser determinista com pouca ferramenta. Sim. Então, um pouco de calma, escuta os mais experientes, né? Dá uma pesquisada melhor, porque determinista vai ser.
Então, eu tenho uma pergunta para fazer, um complemento para pedir para vocês, na verdade não é uma pergunta. É uma pergunta, mas para complementar, estou olhando ali o tempo, estou com medo de fazer essa pergunta e virar mais 40 minutos de podcast. Mas vocês falaram muito para o cara que está se formando, para o cara que está começando um programa de estágio, o caminho que ele tem que trilhar. E aí o cara já está formado, está 5 anos no mercado de trabalho, estou dando pode ser 5, pode ser 10, 7, o cara já tem um tempo de trabalho, ele não seguiu esse caminho e hoje ele precisa melhorar. Ele já entendeu, está no mercado, está no furacão, né? E eu estou falando tanto com um cara que está bem e quer melhorar, imagina. Tem ações boas, cara, eu me mantenho, tenho um aluno, meus alunos estão felizes, eu consigo prover as coisas que eu preciso, dar um retorno legal de saúde, de qualidade de vida para os meus alunos, mas eu quero entender melhor o que acontece, eu quero amadurecer, eu quero melhorar, me aprimorar. Ok, ou, estou aqui há 10 anos no mercado, cara, não acontece nada, consigo um aluno, perco, vou para 2, volta para 1, 3, fico aqui na luta, tá ruim, eu quero melhorar. Sejam os 2 casos, o cara que quer começar de agora, que não trilhou esse caminho, como é que faz? Acompanha-nos. Boa. Começa aí, eu acho assim, vamos botar aí, um cara de 10 anos de formado, o cara já está no mercado de trabalho, já trabalha. Eu acho assim, ele tem que fazer uma análise, vendo se ele tem algum déficit técnico, alguma coisa que ele precisa... Ele fala exatamente. Que ele precisa melhorar, seja biomecânica, seja anatomia, alguma coisa que ele precisa melhorar, que ele sente que ele falha no uso dele. E eu daria a dica, o conselho de estudar coisas fora do currículo normal, como psicologia, sociologia, filosofia, aumentar o teu espectro do saber mesmo, tá? Para você, justamente, essa coisa que a gente falou de linkar as ferramentas, ela precisa de alguns ordenamentos mentais para você conseguir. Assim, com uma lógica, por exemplo, né? Uma lógica. Você precisa, o teu discurso, o teu argumento precisa ter uma lógica. Eu acho que você, em qualquer uma dessas, você tem que começar, na minha opinião, tá? Sair um pouco da tua área específica e começar a ler um pouquinho. Cara, que ele me deu um gancho para eu fazer uma pergunta para ele. Não, mas se quiser aproveitar. Não, pode tocar que eu vou anotar aqui para não perder. Eu exemplo quase a mesma coisa que o Gulu. Porque a gente vamos pressupor que você já, nem que o Gulu falou, né? Um passo à frente. Vamos pressupor que você já seja bom tecnicamente. Se considere bom tecnicamente, seus pares o considerem bom tecnicamente também. Que, assim, eu acho que não só eu acho isso, como eles também, que isso é o básico, né? É o pressuposto básico para você intervir. Vamos supor que você seja treinador, ou trabalhe em escola, ou seja aluno de personal, mas principalmente para a galera que trabalha com performance, saúde, personal, treinamento, esse tipo de coisa, né? Digamos assim, para área do bacharelado. Vamos pressupor que você já seja bom tecnicamente, considerado bom pelos seus pares. Esse terceiro ponto que o Bruno falou, de filosofia, psicologia e tal, isso tem a ver com o psico e o ambiental, né? Não mexeria tanto com o bio, mas da tua interação com o aluno, que é o psico e o ambiente, né? A socialização com o aluno, o ambiental, e o psicológico, que é a lida, né, de uma psique para outra com o aluno, se você conseguir ter esse ordenamento mental, o entendimento, a explicação, conseguir de alguma forma entrar no mundo do aluno, o que ele gostar, você conseguir conversar alguma coisa desse sentido, ou trazer uma informação salutar, ou trazer uma novidade, que eu faço muitas vezes com meus alunos. Ele está conversando, você sabe por que isso é isso? Você sabe por que o nome desse osso é isso? Você sabe o que é um tríceps, né? Ceps é cabeça, três, né? São 3 cabeças, né? Os tríceps têm 3 cabeças, por isso que esse é o nome. Esse tipo de coisa. Entra no mundo do aluno, quebra o gelo, e normalmente o aluno ele tem gostos, preferências, e quando você abre o seu leque cultural, né, nas áreas de humanidade, você fatalmente vai atingir um ponto de interesse do aluno. Então você consegue conversar com ele, consegue acessar o psico, consegue melhorar o ambiente, né, o social. Então a parte biológica, que é o conhecimento técnico, você já domina. Agora, lógico que isso também tem a ver com o psico e com o ambiente também, porque o exercício age no ambiente. Mas a outra parte, que é a socialização e a inter-relação psicológica, né, da tua psique para com a do aluno, vai melhorar bastante com esse entendimento completo, né?
das outras áreas. Você vai fatalmente atingir uma área de interesse do aluno, vai conseguir quebrar o gelo, ele vai ter mais confiança em você. Com essa melhora da confiança, vai melhorar o movimento, vai melhorar a performance, vai melhorar o engajamento, a aderência. Amoroso, excelente, porque você falou muito do ponto de vista do que ele vai entregar. Ele vai entregar. E a minha questão para o Gulu ia ser de como ele recebe a informação, aquele papo que a gente estava tendo antes, de como você se prepara, como a gente na faculdade, e aí eu posso falar de mim, eu recebi a ciência de enxurrada, livros, textos, mas como eu fui parar no laboratório de fisiologia do exercício, muito artigo, sem ter uma base fisiológica, filosófica, sem ter uma base, Jair já falou, caramba, que porra é essa? Né? Sem ter uma base filosófica que me desse uma capacidade de receber e digerir, não era bem a palavra que eu queria, mas vou usar que não está vindo na cabeça, e digerir aquilo de maneira melhor, maneira mais madura. E você acha que tem um ponto importante sobre isso. É o seguinte, né? A ciência, né, ciência pura, vamos dizer, ciências naturais, né, elas estudam a realidade, o que acontece na natureza. E tem os processos mentais, né, que é o que o Moro estava falando, de procurar estudar filosofia, psicologia, que são os processos mentais. Então, assim, o lugar que o professor, né, tem que transitar, né, dentro daquele espectro, se você ficar só com o estudo dos fenômenos da realidade, você não está na cabeça do homem. Se você está só com os processos mentais, você está fora da realidade. Então você tem que estar ali no meio, com os processos mentais, articulando com os fenômenos e as leis naturais. Eu acho que é isso. E a gente, na faculdade, a gente ficou praticamente só com os fenômenos e as leis naturais. Só com bio, né? Só com bio. Só fora. Só fora. E os processos mentais, lógicos, retóricos, né, no final das contas, argumentativos, né, para poder entender, fazer uma análise. E são processos mentais. Professores muito bem preparados para dar essa parte externa. Pô, muito, muito bons. Mas uma limitação que vem de muito antes deles. Que é projeto, né? Vontade. Da base, de ter essa base filosófica que a gente não encontra muito na formação de uma maneira geral, inclusive quando você fala de mestrado, doutorado. Sim, a gente pode ir até para a área médica. Porque o médico, assim, né, vamos falar, existe uma hierarquia de formação e a formação médica ela é superior em termos de volume, de profundidade do corpo humano. E deveria, na medicina, então, deveria ser uma coisa assim, imprescindível. E quanto mais médico eu converso, a resposta praticamente sempre é a mesma, a não ser um ou outro que fala assim, não, tive um professor, mas coisa muito pontual. Na maioria das vezes não teve. E a gente vê que isso faz falta. A gente, às vezes, sendo atendido por médico, a gente vê que faz falta. Eu recebo muita reclamação dos meus alunos em relação a essa falta de approach, né? A palavra do momento é empatia, né? A falta de empatia. Galera, acho que tá bom. Vocês foram com uma certa profundidade, que eu digo, foi muito denso na quantidade de informação. Um episódio que a galera que realmente está querendo melhorar vai ter que reescutar, anotar lá e quem quiser seguir. Esse é um episódio que acabou ficando um episódio chave. Eu vou pedir para vocês fazerem considerações finais para a gente encerrar. Quem começa? Tem, não tem? Sempre temos, né? Bom, vou começar. Eu acho que, diante do que a gente falou, você, se quiser se tornar um profissional de excelência, você não vai conseguir receita de bolo alguma, né? E se você procurar isso, você vai encontrar receitas que provavelmente não vão se coadunar com a realidade. Muitas vezes não vai bater e você vai se decepcionar. Então, eu acho que um profissional de excelência, ele entra nesse nível de discussão. Ele vai tentar entender caso a caso, ele tem várias ferramentas para utilizar, ele vai entender o que acontece com o aluno, ele vai conversar com o fisioterapeuta, ele vai conversar com o médico. E a partir disso, sem receita de bolo, individualmente, você vai tratar cada aluno por cada aluno, com o entendimento que você tem, porque além de ser o técnico, é o mental, digamos assim, né? É o conhecimento fora o bio, e com isso você vai buscar a melhora dele. Então, você não vai conseguir receita de bolo com os indivíduos, e você precisa não parar de se atualizar, sempre tentar estudar para poder entender os fenômenos
e não só a parte técnica que a gente aprende na faculdade, mas como a parte humana, né? Entender as humanidades. Não há receita de bolo para lidar com os indivíduos e, antes disso, não há uma receita de bolo para você lidar consigo mesmo para crescer. Sim. A gente está tentando ajudar, dando as bases para que isso possa acontecer. Os nossos pitacos. A gente falou, acho que a gente falou bastante sobre esse episódio, foi, na minha opinião, bem rico, mas eu ia falar assim, puxando o gancho dessa receita de bolo, realmente, tome cuidado com a receita de bolo e busque um certo encantamento com a incerteza. Isso. Porque vai ser normal você ter incerteza. Mesmo a gente, depois de vários anos, a gente pega um caso e muitas vezes vai gerar uma incerteza e você vai ter que procurar, estudar e, no final das contas, tomar uma decisão e você vai ver o que vai surtir da sua decisão. É isso, mas não é, porque tem uma coisa que eu esqueci. A gente, a partir dos outros episódios, a gente não falou, mas se vocês começarem a procurar na descrição dos nossos episódios, a gente vai começar a deixar links com textos, com artigos, com vídeos e relacionados ao tema de coisas que a gente falou aqui, e sempre que a gente achar que cabe, uma dica de um livro que também vai estar na descrição. Vocês trouxeram alguma dica de livro para o episódio de hoje? Não. Então, vai ficar na descrição. Mas você vai procurar e a gente vai botar na descrição? Então, você assumiu o compromisso, agora você vai ter que achar o livro. É isso então, galera. Segue a galera aqui lá no Instagram. Qual é o Instagram? Carlos. Olha só que merda que é isso. Qual é? Carlos Barreto, _ educação, EF. E provavelmente não é isso. Isso que dá lidar com o idoso. Amoroso. @Carlos Amoroso, tudo junto. _Carlos Amoroso. Isso aqui é um Instagram que você consegue rapidamente falar e seguir. Você precisa resolver. Eu acho que é Carlos Barreto EF. E eu acho que eu sei, você não sabe. Eu vou ver aqui agora. E aí, enquanto isso, o que eu vou sugerir à galera? Que a galera entre lá e faça pergunta para esses dois lá no Instagram da Movement Training Pro. Também segue lá a Movement, entra lá no direct, manda pergunta para a gente responde. Nós vamos trazer aqui para o episódio para responder, e algumas a gente pode ser até que cabendo, a gente responde lá. Eles dois vão responder lá pelo direct. Mesmo que seja pelo direct da Movement, a pergunta vai ser direcionada para os dois, mas obviamente que mandar direto para vocês. Deixa eu olhar aqui se você falou assim, Carlos Barreto EF. Eu sei o Instagram dele, ele não sabe. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio, galera. Abraço.